Em uma pequena aldeia chamada Buling, na província de Anhui, na China, havia um menino cujo trabalho diário era contar bois. Não sonhar com carros, não estudar engenharia, contar bois e manter as contas do avô que vendia gado no mercado local. O nome desse menino era Li Bin. E um dia, ele construiria um carro tão avançado que a Porsche assinaria um contrato apenas para licenciar a sua tecnologia. Mas o caminho daquela aldeia até esse momento passaria pela falência, pela humilhação e por um momento em que o mundo inteiro o declarou acabado. Li Bin nasceu no dia 22 de junho de 1974, em um dos cantos mais pobres da China rural. Seus pais trabalhavam longe e não podiam criá-lo. Então ele cresceu com os avós maternos, o que os chineses chamam de criança abandonada. Sem conexões, sem privilégios, sem rede de segurança. Seus pais começaram a poupar para a sua faculdade quando ele tinha apenas 7 anos. 7. Na adolescência, ele trabalhava em empregos de meio período para ajudar a sustentar a família, mas a pobreza não conseguiu tirar o que havia dentro desse menino. Li Bin tinha uma mente que nunca parava. Ele desafiou as expectativas da família, insistiu em cursar o ensino médio quando outros ao seu redor não o faziam, e se tornou o melhor aluno de humanidades de todo o seu município. Essa nota lhe rendeu algo quase impossível para uma criança de uma aldeia de criação de gado em Anhui, uma vaga na Universidade de Pequim, a universidade mais prestigiada de toda a China. Na Universidade de Pequim, ele se matriculou em Sociologia, mas isso não foi suficiente para Li Bin. Ele aprendeu direito por conta própria. Aprendeu programação de computadores por conta própria. Tornou-se o único aluno de humanidades de sua turma, de todo o seu ano, a obter um certificado nacional como analista de sistemas de computador. Enquanto ainda era estudante, equilibrando os estudos com empregos de meio período, ele já construía uma empresa em sua mente. Em 1996, antes mesmo de se formar, ele lançou sua primeira startup. Seus colegas estavam polindo currículos. Li Bin já era empreendedor. E a jornada que eventualmente abalaria a indústria automobilística global, a jornada que levaria esse menino de contar bois a construir o sedã mais avançado tecnologicamente do mundo, havia começado, quietamente, sem aplausos. Antes dessa história continuar, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho, porque o que acontece a seguir com Li Bin é algo que nenhuma escola de negócios jamais colocou em um livro didático. E você não vai querer perder nenhuma parte disso. Li Bin se formou na Universidade de Pequim e imediatamente fez o que todo jovem empreendedor ambicioso da China do final dos anos 90 estava fazendo. Mergulhou de cabeça na bolha da internet. Em 1997, ele cofundou uma empresa chamada Kiwen Shuye, uma das primeiras plataformas de comércio eletrônico da China. Um negócio que mais tarde evoluiria para o Dangdang, frequentemente chamado de o Amazon da China. Ele saiu depois de 1 ano. Já tinha uma ideia maior. No ano 2000, ele fundou a BitAuto, uma plataforma dedicada inteiramente ao setor automotivo. Marketing, publicidade, informação ao consumidor, avaliações de carros, comparação de preços. Em uma época em que os compradores de carros chineses tinham quase nada para orientá-los, a BitAuto construiu a infraestrutura de conhecimento que faltava no mercado, mas construí-la quase o destruiu. Em 2001, apenas 1 ano após o lançamento, a bolha das empresas de internet estourou. O investimento evaporou da noite para o dia. O déficit de financiamento da BitAuto chegou a 4 milhões de yuans. Sua equipe encolheu para 7 ou 8 pessoas. Li Bin tomou uma decisão que definiu tudo sobre quem ele era. Ele pegou empréstimos pessoais para recomprar as ações dos seus investidores. Agora, ele era o único dono de uma empresa quase falida. Ele mudou o escritório para um prédio residencial, sem elevador, para cortar custos. Todas as manhãs, ele pegava um ônibus de 1 hora até o trabalho com apenas 10 yuans no bolso. 10 yuans. Era tudo o que ele tinha. A maioria das pessoas teria desistido. Li Bin não desistiu. Ele reconstruiu a BitAuto peça por peça, escrevendo software para montadoras, vendendo serviços de marketing na internet, batendo nas portas de fabricantes que mal tinham sites ainda. Aos poucos, a empresa voltou à vida. Em 2010, a BitAuto foi listada na Bolsa de Valores de Nova York. O menino que andava de ônibus com 10 yuans no bolso estava tocando o sino em Wall Street. A empresa ultrapassou $1 bilhão em valor. Li Bin era celebrado em toda a China como um dos grandes empreendedores de internet de sua geração. Ele ficou na BitAuto por 13 anos,
construindo-a até se tornar a empresa dominante de internet automotiva do país. Então, em 2013, ele a vendeu. Tinha dinheiro, reputação e o respeito de cada investidor sério da China. Ele poderia ter se aposentado, tinha 39 anos. Em vez disso, ele começou a fazer ligações. Ele havia visto algo no setor automobilístico, algo que ninguém mais estava pronto para apostar ainda. E Li Bin, o menino que nunca teve nada de graça, estava prestes a colocar tudo o que tinha na mesa mais uma vez. Em novembro de 2014, Li Bin fundou a NIO. O nome em chinês, Weilai, significa céu azul chegando. Ele tinha uma visão quase imprudente em sua ambição: construir uma marca premium de veículos elétricos que pudesse competir diretamente com a Tesla, a Mercedes e a BMW. Na China, do zero, com engenharia chinesa. Em uma época em que o establishment automotivo global ainda ria da ideia de um carro de luxo chinês, ele investiu toda a sua fortuna pessoal na empresa, 150 milhões de dólares. Tudo que havia ganho com a Bitauto, cada yuan. Ele também persuadiu uma lista notável de investidores a apoiá-lo: Tencent, Baidu, Hillhouse Capital, Sequoia, Lenovo. E em uma das histórias mais notáveis da época, ele convenceu o próprio fundador da Xiaomi, Lei Jun, que naquela época planejava construir seu próprio carro elétrico, a investir na NIO em vez de competir contra ela. Esse é o tipo de persuasão que não pode ser ensinado. Mas Li Bin entendia algo sobre o negócio automobilístico que a maioria dos empreendedores de tecnologia não percebe. Você não pode entrar no mundo automotivo com um carro familiar sensato e esperar que alguém preste atenção. Você precisa fazer uma declaração tão alta que mesmo as pessoas que querem ignorá-lo não consigam. Então ele construiu um supercarro. O carro se chamava EP9. Revelado em Londres em novembro de 2016, não em Xangai, não em Pequim, em Londres. Ele tinha 4 motores elétricos individuais, um em cada roda, produzindo 1.341 cavalos de potência combinados. Era construído em uma carroceria monocoque de fibra de carbono. 6 unidades foram construídas. Foram vendidas exclusivamente para os próprios investidores da NIO por 2,5 milhões de libras cada. Este não era um produto comercial. Era uma declaração de intenção. Em maio de 2017, a NIO levou o EP9 ao Nürburgring Nordschleife, o circuito de corrida mais brutal do mundo. 13 quilômetros de curvas cegas e variações de altitude através das florestas da Alemanha. O lugar onde todo o mundo automobilístico vai para provar que sua engenharia é real. O EP9 completou a volta em 6 minutos, 45,9 segundos. Um novo recorde mundial de veículo elétrico. Um carro chinês, de uma empresa que existia há menos de 3 anos, havia se tornado o veículo elétrico mais rápido a completar uma volta no Inferno Verde. O mundo estava assistindo. Mas o que viria a seguir testaria Li Bin de formas que nenhum recorde de pista poderia prepará-lo. A NIO abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York em setembro de 2018. Li Bin subiu ao pódio e tocou o sino. A empresa captou 1,73 bilhões de dólares. Os analistas estavam cautelosamente otimistas. A marca tinha impulso. A linha de produtos estava crescendo. O S8, um SUV elétrico premium de 7 lugares, já estava nas mãos dos clientes. Um segundo modelo, o ES6, estava a caminho. Então chegou 2019. E em questão de meses, tudo que podia dar errado deu. O governo chinês cortou os subsídios para veículos elétricos, de forma abrupta e repentina. A NIO foi forçada a emitir um recall custoso de seus veículos iniciais por risco de incêndio na bateria. A combinação foi catastrófica. O caixa estava queimando a um ritmo que chocou até os investidores que esperavam prejuízos. Apenas no segundo trimestre de 2019, a NIO reportou um prejuízo líquido de 3,285 bilhões de yuans em um único trimestre. O preço das ações desabou mais de 76% desde o preço do IPO. Em seu ponto mais baixo, o preço das ações quase tocou $1. O limite de cancelamento de listagem, $1 abaixo dessa linha, e a Bolsa de Valores de Nova York poderia ter removido a NIO completamente. Os executivos começaram a sair. O CFO renunciou, deixando o departamento financeiro sem um líder por 18 dias. Vice-presidentes seniores seguiram. Em uma reunião interna agora famosa, Li Bin ficou de pé na frente de mais de 100 executivos seniores e intermediários e fez uma pergunta simples:
Quantos de vocês compraram um carro da NIO? 20 a 30% da sala levantou a mão. As pessoas que dirigiam a empresa, as pessoas cujo trabalho era vender a visão, não acreditavam no produto o suficiente para possuir um. A mídia entregou seu veredito com a crueldade que só a imprensa financeira consegue. Na China, os jornais chamaram Li Bin de o homem mais miserável de 2019. Analistas internacionais escreveram o obituário da NIO. Comparações com a LeEco, a gigante tecnológica chinesa que tentou construir carros e faliu espetacularmente, apareceram em todo lugar. A NIO, dizia o consenso, era uma história de advertência. Uma empresa chinesa que tentou correr antes de aprender a andar. Em uma indústria que destrói empresas com muito mais experiência e muito mais dinheiro. Li Bin leu as manchetes, viu os executivos partirem, olhou para as mãos naquela sala de conferências e então continuou. O que Li Bin fez a seguir não foi glamouroso. Não houve anúncios, não houve coletivas de imprensa, não houve discursos triunfantes. Ele foi à estrada, quietamente, exaustivamente, e bateu em todas as portas que encontrou. Ele precisava de capital, precisava urgentemente. E precisava de investidores que entendessem que o que a NIO havia construído não era um fracasso. Era uma empresa em uma tempestade, e tempestades passam. Ele foi rejeitado dezenas de vezes. Os mesmos investidores que haviam aplaudido o IPO da NIO 18 meses antes, agora recusavam suas ligações ou entregavam recusas educadas. O mercado havia virado. O humor havia virado. Ninguém queria colocar dinheiro em uma empresa chinesa de veículos elétricos, queimando bilhões e que havia perdido todas as metas de entrega. Mas uma porta se abriu e não era um banco, não era um fundo de private equity, não era um bilionário da tecnologia, era uma cidade, Hefei, a capital da província de Anhui. A mesma província onde Li Bin havia nascido, a mesma região onde seus avós o haviam criado, onde ele havia aprendido a contar bois e manter contas quando era um menino pequeno. Em abril de 2020, o governo municipal de Hefei tomou uma decisão que chocou o mundo dos negócios da China. Através de uma série de fundos de investimento, a cidade injetou mais de 10 bilhões de yuans na NIO, mais de $1 bilhão. Em troca, a NIO se comprometeu a transferir sua sede na China de Xangai para Hefei. O menino de Anhui estava voltando para casa e trazendo uma empresa de bilhões de dólares com ele. O acordo salvou a NIO. Mas o que aconteceu ao mesmo tempo com o resgate é a parte desta história que nenhuma escola de negócios pode ensinar. Enquanto Li Bin lutava para sobreviver, os clientes da NIO, as pessoas comuns que haviam comprado os carros, começaram a se organizar espontaneamente. Nas redes sociais, os donos de NIO compartilhavam seus veículos, recomendavam a marca para amigos e familiares, promoviam a empresa sem serem solicitados e sem serem pagos. Alguns propuseram campanhas de financiamento coletivo para doar dinheiro diretamente à NIO, não como investimento, como gesto de lealdade. Essas pessoas não eram acionistas protegendo um ativo. Eram pessoas que amavam tanto seus carros que não conseguiam imaginar a marca desaparecendo. Nenhuma montadora na história do automóvel jamais inspirou esse tipo de resposta das pessoas que compraram seus produtos. Nem a Toyota, nem a Mercedes, nem a Tesla. A NIO havia construído algo que ia além do transporte. Uma comunidade unida pela crença no que a empresa representava. E com o investimento de Hefei garantido e essa comunidade por trás dela, a empresa que o mundo havia declarado acabada começou, lenta, impossível e contra todas as previsões, a voltar. O retorno foi construído metodicamente, ano após ano, produto após produto. A NIO lançou modelo após modelo. O sedã flagship, ET7, o sedã médio ET5, o SUV coupé EC7, cada um mais refinado que o anterior. As entregas subiram de 43 mil veículos em 2020 para mais de 220 mil em 2024. A marca se expandiu para a Europa, Noruega, Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, trazendo consigo uma tecnologia que nenhuma outra montadora do mundo havia conseguido implementar em escala: a troca de bateria. A ideia parece quase simples demais. Em vez de esperar 45 minutos para carregar seu carro, você entra em uma estação de troca de bateria da NIO Power. Uma máquina remove o pacote de baterias descarregado e o substitui por um completamente carregado. Em menos de 3 minutos, mais rápido do que abastecer um tanque de gasolina. A NIO agora opera mais de 3.700 estações de troca de baterias apenas na China, conectando 550 cidades.
todas as principais rodovias, todas as principais cidades. Uma rede que nenhum fabricante de veículos elétricos do mundo chegou perto de replicar. Mas o momento que forçou o establishment automotivo global a realmente encarar o que Li Bin havia construído, o momento que fez a Porsche pegar o telefone, foi quando a NIO revelou o ET9. O ET9 é o sedã flagship da NIO. Com preço equivalente a mais de $100 mil, compete diretamente com o Mercedes Classe S, o Porsche Panamera e o Rolls-Royce Ghost. E carrega um conjunto de tecnologias que nunca apareceram juntas em nenhum carro de produção na história. Comece pela suspensão. O sistema se chama Skyride. Sua história começa não na China, mas na América, na Bose, a empresa de áudio, nos anos 90. Os engenheiros da Bose passaram anos desenvolvendo uma suspensão eletrohidráulica totalmente ativa, diferente de tudo que a indústria já havia visto. Em vez de molas passivas que reagem ao impacto depois que você bate nele, este sistema antecipa da estrada e ajusta cada roda de forma independente, em tempo real, para cancelar a perturbação antes que ela chegue à cabine. Quando a Bose levou o conceito às grandes montadoras, a resposta foi unânime: complicado demais, pesado demais. Não é prático para a produção. O projeto foi arquivado. Uma startup de Boston chamada ClearMotion adquiriu a divisão de suspensão da Bose em 2017 e continuou desenvolvendo a tecnologia por mais 7 anos. A NIO, através de seu braço de capital de risco, a NIO Capital, investiu na ClearMotion e formou uma parceria para levar o sistema à produção. Cada outra montadora que havia sido abordada passou. A NIO disse sim. Em 2025, o NIO ET9 se tornou o primeiro carro de produção na história a implementar essa tecnologia em escala. O que o Skyride faz na prática é quase impossível de acreditar até você ver. O sistema ajusta cada roda até 60 vezes mais rápido do que qualquer mola convencional. Cada bomba hidráulica responde a 1000 ajustes de torque por segundo. Tempo de reação: menos de 0,3 segundos. Rápido o suficiente para manter o carro completamente nivelado, mesmo se um pneu estourar a 160 km por hora. A demonstração, que viralizou em todas as plataformas de mídia automotiva do mundo, mostrou um protótipo do ET9 se aproximando de uma série de lombadas alternadas, carregando uma torre de 4 taças de champanhe cheias empilhadas no capô. O carro cruzou as lombadas. Não caiu uma gota. Depois, cruzou novamente, de um ângulo diferente. Ainda nada. Um jornalista britânico de automóveis dirigiu o ET9 pelas estradas notoriamente esburacadas da Inglaterra. Seções de paralelepípedo, superfícies corrugadas, grandes lombadas sinusoidais. E escreveu que era o único carro que já havia dirigido que realmente entrega a experiência de tapete mágico que toda empresa de carro de luxo promete. E nenhuma realmente entrega. Quando voltou ao seu BMW para ir para casa, disse que parecia um mundo diferente. A suspensão é apenas parte da história. O ET9 também carrega o chip de direção autônoma Shenji NX 9031, desenvolvido pela própria NIO, o primeiro chip automotivo de 5 nanômetros de grau de inteligência artificial, implementado em escala no mundo. 2 deles, por redundância, cada um mais poderoso do que 4 processadores NVIDIA Drive Orin combinados. O sistema processa dados de 31 sensores, câmeras, unidades LiDAR, incluindo 2 montadas nas laterais, e já foi implementado em mais de 150 mil veículos NIO em toda a linha. A Porsche assinou desde então um contrato de licenciamento de tecnologia com a ClearMotion para explorar a mesma tecnologia de suspensão para seus futuros veículos. A McLaren está em negociações. A tecnologia que toda a indústria automotiva ocidental olhou e disse: não é prático, complicado demais, pesado demais. A NIO construiu, implementou, colocou em um carro de produção e fez funcionar em escala. Li Bin, o menino da aldeia de Wulin, que contava bois para o avô, que reconstruiu uma empresa de uma equipe de 7 pessoas em um prédio sem elevador, que ia trabalhar com 10 yuans no bolso, que viu o preço de suas ações desabar e leu seu próprio obituário na imprensa internacional. Havia construído o sedã de luxo mais avançado tecnologicamente do mundo. O homem mais miserável de 2019? É ele que todos estão estudando agora. Se este documentário tocou você, se inscreva no canal e ative o sininho. A cada semana mergulhamos fundo nas histórias por trás dos fundadores que estão reformulando a indústria automobilística global. O próximo já está chegando. Não perca!